Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? O pastor falou bem. Às vezes as pessoas não sabem meu nome e sentem dificuldade em pronunciá-lo. E às vezes ficam com receio de me chamar de Kiko e eu não gostar. O irmão Geraldo está ali apontando para a Bíblia, porque segundo o irmão Geraldo, meu nome é bíblico. Mas aí não adianta vocês procurarem na Bíblia que não vai achar não, só tem na Bíblia do irmão Geraldo. Quando eu comecei a vir na igreja, umas 2, 3 vezes ele me perguntava meu nome e não gravava. Aí no culto de homens, no café dos homens, ele falou assim, qual que é o seu nome? Eu vou anotar na Bíblia. E anotou dentro da Bíblia dele, na caneta, na contracapa. Aí no outro dia, no outro culto, ele falou, seu nome é bíblico, você sabia? Eu falei assim, meu nome é bíblico? Aí ele falou, está aqui na minha Bíblia. Aí me mostrou que ele tinha anotado. Então não precisa ficar receosos, irmãos. Se não souber, pode me chamar de Kiko, eu não ligo, eu não importo, pode ficar à vontade. O importante é nós termos a comunhão, né? Então, se você ainda não me cumprimentou, por receio de não saber meu nome, que eu não gosto que me chame de Kiko, pode me cumprimentar e ficar à vontade, amém? O pastor, na direção do Senhor, nos convidou, né, para trazer a palavra aqui hoje. Sempre é uma responsabilidade trazer uma palavra. E como todos os pregadores falam, sempre a palavra bate primeiro na gente. E se tratando de Batista Hebron, Chácaras, posso dizer que se torna mais difícil ainda, porque o sarrafo é alto. Os pregadores aqui, inspirados por Deus, sempre têm um maná do céu para as nossas vidas. Então, se já é difícil, se falando em Batista Hebron, Chácaras, fica um pouco mais complicado ainda. Porque a gente tem, graças a Deus, homens de Deus, e que sempre estão com a palavra dos céus para trazer para a nossa vida. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 8. Quando o pastor fez esse convite para mim, eu comecei a pensar no que o Senhor queria que eu falasse, e essa palavra, no mesmo dia em que o pastor me fez o convite, veio muito forte ao meu coração. Se tratando daquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaria a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Só até aí por enquanto, pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos fazer mais uma oração. Curva sua cabeça sentado mesmo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra, lemos a Tua palavra e peço ao Senhor que use a minha vida, Senhor, como instrumento e canal de bênção na vida de cada um dos irmãos.
assim como essa palavra falou comigo, que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. E como o pastor bem disse, que haja aqui, Senhor, corações dispostos a receber uma boa semente para germinar e produzir frutos e frutos bons para o Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, meus irmãos, é uma história bem conhecida, eu acho que todos conhecem a história de Daniel. Daniel, um jovem que, quando Nabucodonosor tomou a cidade de Judá, ele pediu que trouxesse exilado jovens de lá, como a gente leu, jovens com entendimentos, não eram qualquer jovens. E aí, no versículo 8, algumas traduções vão falar que Daniel decidiu não se contaminar. Ou seja, Daniel, em seu coração, ele decidiu não se contaminar. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, decida não se contaminar. Então, Daniel, ele era esse jovem, ele foi exilado para a Babilônia. E aí, Daniel tinha todo o contexto de um jovem que poderia decidir se contaminar. Aqui a Bíblia não fala, Daniel não tinha nenhuma promessa de que ele seria um rei, de que ele ia ser um profeta, ele era um jovem. Então Daniel tinha todo o contexto, porque ele veio de um cenário de destruição. Deus tinha entregado Judá nas mãos do rei da Babilônia, o rei tinha sitiado a cidade, tinha pegado os pertences do templo de Deus, tinha levado para a casa dos deuses dele, e junto trouxe Daniel exilado, preso. Então, diante de um cenário comum, diante de um contexto comum, Daniel ele poderia muito bem pensar assim, ser um revoltadinho com Deus, virar e falar assim, para que eu vou me tornar impuro? Para que eu vou me abster de comer do melhor do rei? Daquilo que o rei está me oferecendo? Se quando eu precisei, Deus não estava comigo. Se quando eu precisei, Deus não mostrou a sua força em favor de Judá. Mas não, Daniel, contudo, ele decidiu não se contaminar. E aqui eu abro um parênteses para falar para nós pais. Nós vamos ver mais para frente que o motivo que o Daniel decidiu não se contaminar, porque Daniel ele aprendeu bem. Em Isaías, ou melhor dizendo, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, vai falar assim, tu a inculcarás a teu filho, e delas falarás sentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Esse parênteses eu abro para nós que somos pais. Porque se Daniel, um jovem, diante de um cenário adverso, decidiu se manter impuro, decidiu não se contaminar, é porque o que ele vivenciou dentro da casa dele, com os pais dele, foi o suficiente para ele tomar a decisão em seu íntimo de defender o rei de Israel através da sua atitude de não se contaminar. Nós pais hoje precisamos ter essa ciência de que só trazer o filho para a igreja, só entregar o filho na mão da tia Perla, como o pastor orou para ela, ou simplesmente deixar o filho sentado aqui, é o suficiente para que, se ele deparar com uma situação lá fora, no trabalho, na escola ou na faculdade, ele vai decidir não se contaminar. Nós precisamos ter essa ciência. Como pais, nós precisamos falar de Jesus, falar de Cristo a todo instante, até que a palavra fique inculcada na cabeça dos nossos filhos. Porque o mundo lá fora não brinca. Então, eu fecho esse parênteses aqui que eu abri, pedindo ao Senhor que faça na minha vida e na vida de cada um dos pais a sabedoria necessária para nós inculcarmos a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, para que o inimigo não roube a atenção deles, para que na escola eles não sejam corrompidos, que ao se ver diante de um manjar que não é do Senhor, eles não sintam vontade de se assentar a essa mesa. Que o Senhor venha nos dar graça como Pai. Amém? Então Daniel estava ali diante desse cenário de destruição, e ele decidiu não se contaminar. Quando Daniel toma essa atitude, e eu quero falar nessa noite, que a decisão de não se contaminar, a decisão de não se sentar
na mesa do rei, ela é de Daniel. E assim temos que ser as nossas vidas. A decisão de não abandonar aquilo que nós aprendemos, não abandonar a nossa fé, não ceder às tentações deste mundo, essa decisão tem que ser nossa. Ela é nossa, essa decisão. Ela tem que partir de nós. Deus não vai fazer, até porque o Senhor deixou o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele não vai fazer aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer. Ele não vai fazer por nós. Deus não poderia entrar na frente de Daniel e falar assim, não, você não vai sentar nessa mesa. Você não vai comer dessa comida, você não vai se tornar impuro. Deus não poderia fazer. Tanto que se Daniel em seu coração decidisse não se contaminar, decidisse se contaminar, Deus não poderia fazer nada. O livre-arbítrio, ele teria esse livre-arbítrio. Mas Daniel teve essa atitude. E aí, meus irmãos, quando nós temos essa atitude, quando nós dizemos não para as tentações deste mundo, quando nós dizemos não para os banquetes dessa terra, quando nós dizemos não para aquilo que o inimigo nos oferece, o Senhor, Ele vem com a sua força, e aí sim Ele nos capacita a vencer aquela dificuldade, aquele banquete que foi colocado em nossa frente. Amém? Glória a Deus. E quando eu falo que o Senhor, Ele vem com a sua força, Ele vem com a sua ajuda, lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, está escrito, por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A palavra do Senhor nos garante isso. Se nós decidirmos não nos contaminar, não nos cedermos às tentações da carne, o Senhor vem e nos ajuda a vencer aquelas dificuldades. E como é muito bem ensinado aqui na igreja, como é muito bem falado por todos que sobem a esse altar, como é muito bem ensinado na escola dominical, para vencermos, para resistirmos às tentações, os banquetes que nos são propostos no dia a dia, é com oração, jejum e palavra de Deus. Só se vence uma batalha, só se vence um banquete proposto pelo Satanás, através da palavra, através da oração, através de uma vida de dedicação com o Senhor. Nós precisamos ter ciência disso. E às vezes nós nos achamos crentes superpoderosos. E até quando essa palavra vem a mim, pastor, eu fiquei pensando, mas Deus, decidir não se contaminar, toda a igreja sabe, todo cristão sabe, que ele tem que não se contaminar, que ele não pode se apropriar de coisas impuras. Mas aí veio em minha mente Davi. Davi foi ungido rei, ainda jovem. Antes de ser ungido rei, Davi lutou com o leão, lutou com o urso. E a gente sabe que pela força dele, ele não seria capaz de vencer nem o leão, nem o urso. Depois ele é ungido rei. Depois ele tem todo o processo até herdar o trono. Depois que ele herda o trono, ele passa por várias batalhas e o Senhor é com todas. Em todas o Senhor é com ele. Mas em um belo dia, Davi está em sua varanda. Decidiu não ir para a guerra. E me aparece Betseba. E Davi olha para ela e ele poderia muito bem falar assim, eu não vou me contaminar. Eu não vou ceder ao meu desejo. Davi tinha tudo, ao contrário de Daniel, que ainda era um jovem, Davi tinha tido todas as experiências possíveis com Deus. Davi estava no campo, todos os irmãos dele foram rejeitados pelo profeta Samuel. Deus falou, não é esse, não é esse. E vem Davi, o menor da sua casa, que pastoreava as ovelhas, e ele é escolhido. Davi teve experiências com o Senhor. Mas mesmo assim, Davi achou graça naquela mulher. E por um descuido de Davi, ele se contaminou. Ele se desviou daquilo que Deus tinha para ele. E depois todos nós sabemos a história.
Davi ainda foi um rei vitorioso, mas Davi sofreu consequências graves dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu reinado. Então, muitas das vezes, nós achamos que nós somos crentes super-heróis. Eu venho no culto na quinta, eu venho até na oração na terça, eu venho no culto domingo, mas está bom, é só. Eu não preciso de orar, eu não preciso de ler a Bíblia. E se me vir um banquete, como foi proposto por Daniel, eu estou pronto para rejeitar. Eu estou pronto para decidir não me contaminar. Mas que nessa noite nós venhamos ter a luz da palavra, de que nós precisamos andar vigilantes, nós precisamos estar sempre em oração, nós precisamos estar sempre na dependência daquele que é o Todo-Poderoso, que é o único capaz de nos ajudar, que é o único capaz de nos fazer vencer um banquete que nos é proposto. E quando, irmãos, nós demos esse passo em direção a essa atitude de não se contaminar, de não se tornar impuro, o Senhor, Ele garante a vitória. O Senhor, Ele garante aquilo que Ele nos prometeu, que Ele nos ajudaria, que Ele nos fortaleceria. No mesmo capítulo 1, nós vamos ler agora os versos 15, 16 e 17, que nos mostra que ao tomar essa atitude, Daniel foi garantido pelo Senhor. Ao tomar essa atitude, a dar esse passo em direção a não se contaminar em defesa do reino, em defesa do Deus de Israel, o Senhor lhe garantiu a vitória, porque o Senhor achou graça, o Senhor olhou e viu aquela atitude como boa aos olhos dele, e decidiu garantir a vitória. O verso 15 do capítulo 1 ainda de Daniel, passados 10 dias, então a gente conhece a história, só fazendo um paralelo aqui. Depois do verso 8 que nós lemos, Daniel decide não se contaminar com aquilo que foi oferecido a ele. Ele pede ao chefe para que não fosse servido a ele aquela comida que o rei tinha mandado, que ele tinha como impura. E o chefe fica meio assim com medo de Daniel e os outros rapazes ficarem fracos e ele tomar a punição, a consequência por isso. Mas Daniel fala com ele, faz uma experiência de 10 dias. Faz uma experiência, porque o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus dos meus pais, vai me garantir a vitória. E ao final dos 10 dias, você vai ver que o Deus de Israel não me abandona quando eu decido não me contaminar com as impurezas do mundo. Então, passados esses 10 dias que Daniel lhe propôs, passando esses 10 dias, ele parecia mais saudável e mais forte do que todos os jovens que comia a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes deu vegetais. E a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Deus garante, irmão. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos decidir não nos contaminar. E cada dia que passa, irmãos, e eu falo por mim mesmo, tem sido mais difícil. O mundo nos empurra somente para aquilo que é errado. O mundo nos empurra somente para aquilo que, aos olhos mundanos, aos olhos lá fora, não tem nada a ver. Nós somos bombardeados a todo instante por coisas em que, aos olhos, e infelizmente até de cristãos, no mundo de hoje não tem nada a ver. É um evangelho da libertinagem. É um evangelho em que tudo pode. É um evangelho que tudo lhe é permitido. Mas nós sabemos que não é assim, irmãos. E em muitas das minhas orações, eu peço ao Senhor que não me deixe em um ato consequente ou inconsequente invalidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos nós sabemos que foi pago um alto preço, um preço de sangue, uma morte de cruz.
de alguém que não merecia estar ali, que foi pago em favor meu e seu. E por muito pouco, às vezes, por atos consequentes, inconscientes ou conscientes, nós invalidamos esses atos. Mas nós precisamos nos apegar à cruz de Cristo. Nós precisamos nos apegar que nós estamos aqui só de passagem, que a nossa passagem aqui vai nos levar a um lugar muito maior. Então tudo o que nós rejeitarmos em nome do Senhor Jesus vai nos garantir a vitória, porque o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás das suas promessas, e Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E hoje nós nos deparamos com essa situação. Muitas das vezes, olhamos coisas aos nossos olhos naturais e dizemos, mas isso aqui não tem nada a ver. Participar disso aqui, fazer isso aqui, ou aquilo lá, isso não tem nada a ver. Se você não faz, você é careta. Se você não faz, você é um crente quadrado. Mas, meus irmãos, Deus foi tentado em tudo, mas em nada Ele pecou. E quando Ele foi para o Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Porque Ele sabia que não seria fácil. Mas como eu li aqui em Isaías, que Ele nos ajudaria, Ele seria a nossa força. E a palavra do Senhor, ela ainda se faz eficaz nos dias de hoje. Por isso nós temos que tomar posse dessa palavra. E quando nos sentirmos fracos diante de uma situação, recorrer àquele que pode nos ajudar, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Então Daniel, ao tomar essa atitude, o Senhor garantiu-lhe a vitória. O Senhor fez ele muito mais formoso do que todos os outros jovens que participou do banquete, que comeu carne de melhor qualidade, que bebeu do melhor vinho, do vinho da mesa do pastor, do rei. Mas Daniel se fez mais formoso do que todos aqueles jovens. E o Senhor lhe deu sabedoria e inteligência. E nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos todo o que passa na vida de Daniel. Daniel é chamado pelo rei para interpretar sonhos. Daniel tem uma visão do que aconteceria no reino, porque o Senhor garantiu. E como Ele garantiu para Daniel, Ele nos garante hoje, na atualidade. Amém? E aqui um segundo paralelo de não se contaminar. Como nós aprendemos aqui, Jesus não veio para abolir a lei. A pastora sempre fala, Jesus ele veio para dar uma ajustada, uma apertada na lei. E agora nós vamos lá para Marcos capítulo 7. Nós vamos ler o 14 e o 15. Amém? Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvido, ouça para ouvir. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui, nós já estamos diante de Jesus, e o Daniel até pregou aqui, o filho do pastor, um tempo atrás, que os fariseus, eles eram mestres em querer cumprir a lei e apontar quem não cumpria a lei, porque eles se achavam mais dignos de qualquer um. E aqui nós vemos que, diferente de Daniel, que foi-lhe proposto contaminar com as coisas impuras daquilo que o rei trouxe à mesa para ele, Jesus já vem e fala com eles, que não há nada de fora que entrando dentro do corpo torne impuro o homem, mas o que sai da boca do homem é o que torna impuro. E como eu disse, Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para ajustar, para apertar a lei.
E como a pastora fala muito aqui, eu falei, e dando um exemplo, que na lei está não adulterarás. E Jesus fala que aquele que olhar para uma mulher com o olhar impuro já adulterou no seu coração. Então Jesus ele apertou, e aqui ele apertou a lei. Nesse contexto, os fariseus questionavam Jesus, porque os discípulos que andavam com Jesus comiam sem lavar as mãos, sem fazer a higiene das mãos. E Jesus fala com eles: vocês estão preocupados com isso? Nada do que entra é capaz de tornar um homem impuro, porque cai no estômago e rapidamente é esvaziado. Mas o que entra, mas o que sai do coração é o que torna o homem impuro. E diante desse cenário, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que hoje, talvez nós não vamos ver banquetes, talvez hoje o inimigo não vai querer que nós nos tornemos impuros com pratos especiais, com coisas grandiosas. Ele não vai te oferecer milhões de dinheiro, ele não vai te oferecer os melhores carros, ele não vai te oferecer as melhores mordomias do mundo, porque ele sabe que o que vai te afastar de Cristo, o que vai te levar a cumprir o desejo dele de se desviar da presença do Senhor e perder a sua salvação, é aquilo que vai estar no seu coração. Se nós temos a palavra de Deus cravada em nosso coração, se nós somos pessoas de oração, se nós somos pessoas de leitura da palavra, se nós somos pessoas de jejuar, o nosso coração vai estar cheio, e possivelmente nós não seremos enganados por Satanás. Prova disso é quando Jesus é levado pelo Espírito, e ele é tentado por Satanás, e ele replica todas as tentações de Satanás pela palavra. Tudo que Satanás propunha para ele, ele tinha um contraponto baseado na palavra. Então hoje, ele não vai oferecer pratos palpáveis, coisas que aos olhos humanos são grandiosas. Pelo contrário, ele vai minar a nossa fé através daquilo que está no nosso coração, da inveja, da mentira, de falar mal do irmão, de não amar o próximo como a nós mesmos. Isso é que o inimigo vai fazer conosco. Não vai ser como Daniel, que vai ser chamado para comer o melhor do rei, mas sim, ele vai minar a sua amizade com o seu colega de trabalho, ele vai minar a sua amizade no âmbito familiar, ele vai minar a sua amizade com um irmão na igreja, porque ele sabe que ao fazer isso, a nossa fé, aquilo que está cravado no nosso coração, vai aos poucos se esvaziando, vai aos poucos esvarindo, e a nossa fé vai ficando fraca, e aí sim, ele entra e toma posse. Então basicamente o que Jesus fala conosco aqui, é que nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos encher o nosso coração com a palavra do Senhor, nos encher daquilo que nos impulsiona a servir a Deus com excelência, com amor, com fidelidade. E só vamos alcançar isso se mergulharmos de cabeça na palavra do Senhor, se dedicarmos tempo de leitura, se dedicarmos tempo de oração. Então Jesus nos ensinou isso, quando ele falou isso com os fariseus. E lá no versículo, ainda no capítulo 7 de Marcos, os versículos 18, vou ler aqui para ganhar tempo. Como eu falei, será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entra no homem poderá torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas entra em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus é bem rígido aqui. Tudo de mal, tudo que nos torna impuro, tudo que nos leva, de certa forma, a envergonhar o nome de Cristo, no nosso trabalho, na nossa roda de amigo, procede do nosso coração. Procede de dentro de nós. Então Jesus ele é bem rígido, porque ele fala, não há nada que entra, que torna impuro, mas o que sai do seu coração, as palavras que são pronunciadas, é o que vai tornar você impuro. Porque, irmãos, nós temos que ser bênção na vida dos irmãos. Quando Jesus resumiu os mandamentos em 2, amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Basicamente o Senhor estava dizendo que se não amarmos o próximo como a ti mesmo, possivelmente nós não herdaremos o reino dos céus. Porque a salvação ela nos é proposta para adentrarmos os céus com os nossos irmãos, sentar em uma grande mesa, como o pastor sempre exemplifica aqui, e todos cearmos em comunhão. E se eu não tenho amor ao próximo, se eu não dedico a minha vida em servir ao próximo, eu não dedico a minha vida em abençoar o próximo, em estar presente quando ele precisa, e pelo contrário, eu dedico a minha vida às vezes a maldizer o próximo, a falar mal do próximo, a envergonhar o nome de Deus, certamente nós não iremos adentrar a este reino com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma vida de amor, uma vida de amar ao próximo, uma vida em que o próximo tem que vir primeiro do que os meus desejos, do que as minhas vontades. Eu tenho que me abster das minhas vontades, daquilo que eu quero para mim, para satisfazer o próximo. Isso foi o que o Senhor nos chamou. Isso é o que não nos deixa impuro. Isso é o que faz a gente não se contaminar com as coisas deste mundo. Amém? E por fim, irmãos, eu quero deixar aqui para encerrar, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Porque assim como em Daniel, Deus garantiu a vitória, se nós ainda no tempo de hoje, continuarmos não aceitando todos os convites para nos contaminar, o Senhor também nos garante a vitória. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e foi para o Pai nos preparar lugar. E é por isso que se nós não nos contaminarmos, não nos tornarmos impuros, é para lá que nós iremos. Porque Ele não mente. E se Ele disse que Ele foi para lá para nos preparar lugar, lá Ele está nos preparando lugar, para nós termos o nosso lugar ao lado dEle, juntamente com o Pai, no trono da graça. E lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler novamente? Todos juntos? Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quem prometeu, irmãos? Não foi eu, não foi o pastor João, não foi seus professores da escola dominical. Quem prometeu é o Senhor. E este é fiel para cumprir. Ainda que eu fale, ainda que o pastor fale, ainda que o seu professor da escola dominical fale, o Senhor não falhará.
E Ele foi o que nos prometeu. Ele foi quem nos prometeu. Então, se rejeitarmos todos os pratos, se rejeitarmos todos os pensamentos, todos os sentimentos maldosos dentro do nosso coração, nós estaremos com Ele lá, recebendo a coroa da vida. Amém? Que nessa noite nós possamos sair daqui decididos a não se contaminar. E ainda que nos achemos fracos e pensamos assim, eu não vou conseguir. Eu não vou, dependendo do que for me proposto, se o irmão me fechar ali na rua, eu vou xingar ele, eu vou brigar com ele. Ou se o meu vizinho vir falar comigo do barulho que eu estou fazendo na minha casa, eu vou brigar com ele, eu não vou conseguir. Irmãos, que fiquem claro, a decisão de não se contaminar, a decisão de não ceder àquilo que lhe é proposto pelo mal, é sua. Mas lembre que quem te ajuda a vencer é o Senhor. Então, se você sair daqui e for fechado ali por um carro, ou chegar na sua casa, seu vizinho vir caçar problema com você, ore, irmão. Clame ao Senhor, Senhor, minha vontade é de esganar, Senhor. Minha vontade é de xingar. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê a sabedoria para agir com Ele dentro da palavra. Me dê a sabedoria para tratar com Ele à luz da palavra e não envergonhar o Seu nome e não me tornar impuro, Senhor. Então, que nós venhamos sair daqui nessa noite cientes de que a decisão de não se contaminar é nossa, mas quem nos ajuda e garante a vitória é o Senhor, amém? Vamos fazer uma oração? Fique sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua palavra que nos foi falada. E sabemos, Senhor, que por nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Nós não seríamos capazes de nada. Nós não conseguiríamos enfrentar, Senhor, as lutas, as adversidades. Nós não conseguiríamos vencer tudo aquilo que nos é proposto diariamente contra a Tua palavra. Mas o Senhor nos garantiu a vitória. O Senhor garantiu que estaria conosco, que seria o nosso ajudador, que seria o nosso socorro bem presente na angústia, que nos tomaria pelas suas mãos e nos colocaria de pé diante das adversidades. Que o Senhor venha, Pai, nessa noite, colocar a Tua palavra em evidência em nossa mente. E toda vez, Senhor, que for proposto a nós um banquete, Senhor, não proposto pelo Senhor, mas sim pelas coisas do mal, o Senhor venha nos ajudar a vencer, Senhor. O Senhor venha nos fortalecer. O Senhor venha colocar em nós uma força sobrenatural, que é somente o Senhor que pode fazer isso em nossas vidas. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, fortalecidos, renovados pelo Teu poder, renovados pela Tua palavra, e que dia e noite, Senhor, esta palavra possa germinar em nós e trazer a mudança, assim como tem, Senhor, confrontado em minha vida, que o Senhor possa confrontar a cada um dos meus irmãos diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque quem garante a vitória é o Senhor. Muito obrigado por ter sido conosco até aqui. E nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, todas as provações, para entrarmos juntamente com o Senhor no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção, irmãos. Palavra maravilhosa e de alerta para nós. Eu costumo dizer que ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça naquelas pequenas pedras. Às vezes o problema do crente são as pequenas concessões. Aquelas coisinhas que parecem ser inofensivas. Ah, Daniel podia ter comido. Estava lá o banquete e tal. Não, mas ele não estava. Olha só, ele sabia que ele aceitando aquilo que era proposto a ele estaria se contaminando. Ah, tem alguém ali perto? Irmãos, eram milhares de exilados.
Você acha que todos fizeram como Daniel fez? Você acha que todo mundo aplaudiu o que Daniel fez? Você acha que Daniel foi aprovado pelos companheiros que vieram lá de Israel? Talvez até os próprios irmãos criticassem ele. Ah, Daniel, você também quer ser só o bonitão, o santão. Irmãos, a gente vai ouvir isso demais. Qualquer coisa que você se posicionar em prol da sua fé, isso vai receber crítica, incompreensão. Por isso tem muito crente que cede. Ah, a família, o familiar está ali, mas não é tanto isso. Eu lembro de uma vez que um familiar estava visitando lá os parentes em Maceió, um familiar me encontrou. Ele disse assim: eu separei aqui, vamos fazer uma macarronada hoje à noite, e eu separei um vinho para a gente tomar. Eu digo: obrigado, a macarronada eu aceito, mas o vinho não vou aceitar não. Aí vem os crentes assim: pastor, beber é pecado, mas na Bíblia não sei o quê. Aí começa a arrumar uma série de coisas. Irmão, nada começa grande. Nem as coisas normais, naturais da vida começam grande. Pecado na vida de uma pessoa, a queda não começa num buraco, começa num tropeço, começa numa aberturazinha ali. Não, beleza, não tem problema nenhum. Não teve problema nenhum. É o costumado ouvirmos falar aquele nada a ver, não é? Não tem nada a ver isso não, bobagem. Você faz e não morre. Olha lá, Deus não te matou. A pessoa pensa logo assim: e aí, irmãos, qual é o fim dessa pessoa? Desviado, abre mão da fé, e muitas vezes até apostata, porque uma coisa é desviar, outra coisa é apostatar. Eu conheço crente que começou dando tropeção, desviou, por fim apostatou mesmo. Perguntar: quem é Jesus para você? Ninguém. Estou falando de gente que pregava a palavra, gente. E a Bíblia, um livro qualquer. Um livro qualquer. Irmãos, isso é muito sério. Que Deus guarde o nosso coração. Obrigado, Kiko, por essa palavra. Para o nosso coração, um alerta de um Pai que nos ama. Amém? Por que Deus puxa a nossa orelha? Porque Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Dá a mão quem está do seu lado e diga assim: vigia, irmão, e fica firme, irmão. Você é um Daniel, uma Daniela nessa geração, né? Você é alguém que Deus chamou para se manter firme, para não se contaminar, para honrar o nome do Senhor, para glorificá-lo em tudo que você fizer. Senhor, graças te damos por essa noite, graças te damos por esse tempo precioso que aqui passamos, esse culto da vitória, Senhor, esse culto da bênção do Senhor sobre nós. E a maior bênção que o Senhor tem para nós é quando a tua bondade nos alcança, quando esse poder que, ó Deus, cremos já foi liberado, nos alcança e nos preserva deste mundo mal, nos dá vigilância, nos dá discernimento, Senhor, nos dá cautela, nos dá sensibilidade para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo, evitarmos pequenos tropeços, aquelas coisas que aquele outro crente mediano diria assim: tem nada a ver, bobagem. Aquele que é guiado pelo seu Espírito sabe que mais tarde aquele pequeno tropeço pode resultar numa grande queda. Então, Pai, guarda o nosso coração, como Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do maligno, não nos deixes cairmos em tentação. Que nós oramos, Senhor, tentados seremos, mas oramos para que não caiamos em tentação. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, e que a tua bênção permaneça sobre cada um de nós. Que o Senhor nos leve em paz e segurança às nossas casas, dê-nos uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador. Deus, e um final de semana que se aproxima, debaixo da bênção do Senhor, celebrando a tua bondade, a tua misericórdia. A ceia do Senhor nesse domingo seja um tempo de bênção para nós. Cada encontro que será realizado seja um tempo de edificação e de fortalecimento na fé. Assim eu oro
e te agradeço em nome de Jesus. Levante sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, uma ótima noite. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Tiago Arcanjo, por favor, meu irmão, um minutinho. Deus abençoe sua vida.